meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena muito humana e ao mesmo tempo profundamente espiritual. Logo após a multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca e a seguirem adiante, enquanto ele se despede da multidão. Esse detalhe é importante. Os discípulos não entram no barco por vontade própria, mas por obediência. Mesmo obedecendo a Jesus, eles enfrentam dificuldades. Isso nos ensina que seguir ao Senhor não nos isenta das tempestades da vida. Então, meus irmãos, vamos juntos crescer na fé? Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 6, do 45 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Enquanto os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, por sua vez, sobe ao monte para rezar. Aqui encontramos uma verdade central da vida cristã. A oração sustenta a missão. Enquanto os discípulos lutam contra o vento forte e as ondas, Jesus está em comunhão com o Pai. Isso nos revela que, mesmo quando parece distante, Cristo nunca deixa de interceder por nós. Ele vê a barca sacudida, vê o esforço dos discípulos, vê o medo que começa a tomar conta do coração deles. São Marcos diz que era noite, o vento era contrário. A noite na Bíblia muitas vezes simboliza o tempo da provação, da incerteza, do medo. Quantas vezes também nós atravessamos noites escuras, crises familiares, enfermidades, dificuldades financeiras, conflitos interiores, perda da fé. A barca da nossa vida parece não avançar e o vento contrário nos cansa e nos desanima. É nesse contexto que acontece algo surpreendente, meus irmãos. Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. O mar, na mentalidade bíblica, representa o caos, as forças do mal, aquilo que o ser humano não consegue controlar. Ao caminhar sobre as águas, Jesus manifesta que Ele é o Senhor da criação, que nada está fora do seu domínio. Aquilo que nos ameaça não tem poder sobre Ele. Quando os discípulos veem Jesus, ficam apavorados e pensam que é um fantasma. O medo distorce o olhar. Em momentos de sofrimento, até a presença de Deus pode ser mal interpretada. Quantas vezes pedimos ajuda e quando Deus se aproxima de uma forma diferente do que esperávamos, ou não reconhecemos. O coração fechado pela angústia não consegue enxergar com clareza. Então Jesus pronuncia palavras decisivas para a fé cristã. Coragem, sou eu, não tenhais medo. No original, sou eu, pode ser traduzido como eu sou, o mesmo nome com que Deus se revela a Moisés. Jesus não diz apenas
Sou Jesus. Ele revela a sua identidade divina. Ele está dizendo: o mesmo Deus que libertou o povo do Egito está aqui convosco na barca. Quando Jesus entra na barca, o vento cessou. A presença de Cristo traz paz. Não significa que todos os problemas desaparecem magicamente, mas que a tempestade já não tem a última palavra. Onde Jesus está, o medo perde a força. O Evangelho termina com uma observação muito forte. Os discípulos ficaram espantados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Isso nos mostra que o maior obstáculo à ação de Deus não é a tempestade externa, mas o endurecimento do coração. Eles haviam visto o pão se multiplicar, mas ainda não tinham compreendido quem Jesus era de fato. Esse texto nos convida a fazer um exame de consciência. Será que também nós participamos da Eucaristia, vemos os sinais de Deus, mas ainda temos o coração endurecido? Será que confiamos mais em nossas forças do que na presença do Senhor? A barca é a imagem da igreja. Mesmo enfrentando ventos contrários, perseguições e crises, ela não afunda, porque Cristo vem ao seu encontro e entra nela. E ele continua repetindo à igreja e a cada um de nós: não tenhais medo. Que este Evangelho nos ajude a crescer na fé, a confiar mais em Jesus e a reconhecer a sua presença, mesmo nas noites escuras da vida. Que ele entre na barca do nosso coração, acalme nossas tempestades e nos conduza com segurança até a outra margem. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.